estrelas, deve estar fazendo o maior reflexo aí, né? Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Essa é uma tiragem semanal para os signos de Áries, Sagitário, Leão e também Câncer, Peixes e Escorpião. Os outros signos saem na sequência, ok? Então, é uma tiragem coletiva. Não vai ressoar tudo com todo mundo. Eu também aconselho que você veja o seu ascendente ou o ponto que você tem a marcante do mapa, porque às vezes a área que está em destaque está, por exemplo, na sua lua, que lida com as suas emoções, os seus relacionamentos. Então, vale a pena você dar uma olhada nos seus outros aspectos, nos seus outros signos. A gente está na semana do Chaturthi, que é o aniversário de Ganesha, que, como todo ano eu comemoro. Esse ano eu estou fazendo no Instagram. Então, para isso, eu trouxe o oráculo de Ganesha com o oráculo dos deuses hindus, que é como a gente vai abrir a nossa tiragem. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para os signos. Vamos lá. Então, Áries, por favor, para Áries. Olha que lindo, Áries, esplendor. Essa carta, ela fala como uma mensagem de Ganesha para você olhar para a sua vida e buscar enxergar o momento do agora, que o esplendor, a beleza e a harmonia está no agora. Olhar para a vida, prestando mais atenção na sua caminhada. Às vezes a gente fica muito focado no que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir, nas obrigações que a gente tem que cumprir, e a gente passa pela vida só pensando naquilo que a gente tem que fazer, sem observar, sem viver o momento presente, muito no automático, sem conseguir enxergar a beleza do agora. Vamos tirar um oráculo aqui, conectando com essa energia, por favor, para Áries. O que está me mostrando aqui? Então, é uma semana para você estar mais presente, mais atenta, mais atento, mais centrado, tentar, de alguma forma, ter contato com a natureza. Aqui é uma carta que tem flores, borboleta, tá vivendo, apreciando a beleza, do momento. É o momento em que passa uma borboleta. Depois é só memória, entende? Então, você parar para prestar atenção em algo que aconteceu também está me falando de uma semana com bastante sinais, que você vai receber do universo. E se você estiver presente, isso pode mudar a sua vida, pode dar uma melhora nas escolhas, você sabe, porque os sinais, eles, quando a gente está no lugar certo, a sincronicidade precisa que todos os fatores trabalhem a favor de algo acontecer naquele exato momento. Então, quando você está no exato momento em que você vê um sinal, seja uma borboleta, ou o que você chama de sinal, horas iguais, alguma sincronicidade, é porque você estava no exato aquele momento, no lugar certo, na hora certa, para receber aquele sinal. Então, preste atenção no que você estava pensando, o que você ia fazer, o que você tinha acabado de fazer, como que estavam suas emoções, se você estava bem, se você estava mal, se você tinha saído de uma discussão, se você tinha saído de uma proposta de trabalho, se você tinha apresentado alguma coisa, porque isso vai te dar dicas, tá? Então, é uma semana que, se você estiver presente, você vai enxergar as sincronicidades do destino, Áries, e isso vai servir como dica para você. O que mais, por favor, para Áries? Por favor, Áries. Olha só. Tome a decisão de ser feliz. Nada, nem ninguém pode impedir você de ser. Você tem o poder da felicidade. Você tem o poder para alcançar a felicidade, ok? E aqui está falando para você alcançar a felicidade, você estar presente. E a felicidade é um treco que a gente só sente no presente. Se você lembra do momento de dor, você pode até sentir a dor novamente, se emocionar. Mas lembrar do momento feliz, você não consegue reproduzir.
Porque o nosso organismo, nosso cérebro, ele é feito para a gente gravar melhor aquilo que nos machucou como uma forma de autodefesa. Então, para você sentir a felicidade, você tem que estar presente, ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui no cigano. Para essa semana, Áries. Opa, tá tudo bagunçado aqui. Tá tudo bagunçado aqui, Áries. Vamos ver. Paciência, paciência. Porque tá tudo bagunçado. Acho que agora foi. Vamos lá. Para Áries. Agora foi. Essa semana para Áries, o que que traz aqui, por favor, para Áries, arianos e arianas, para essa semana? Agora que começa hoje, dia 9, por favor. A Lua e ratos. Cuidado, Ares, para não passar uma semana. Lua e ratos. Ratos é um roubo de energia, é um desperdício de energia. Relacionado com a Lua, cuidado para você não desperdiçar a sua intuição, você não se cansar demais porque você não está ouvindo o seu corpo, ouvindo a sua voz interior. A lua está falando de tudo que está escondido, de tudo que é interno. Então, assim, cuidado para você não se doar demais, se esforçar demais, não ir contra ou fazer alguma coisa contra aquilo que você está sentindo. Sabe quando a gente se obriga a fazer alguma coisa? Porque ratos, ele fala de perdas, né? E ele também pode nos adoar, também pode estar representando quando a gente está meio doente, estafado, cansado. Então, cuidado essa semana para você não se estafar, para você não se cansar. Também não entre em nada que ficar meio esquisito, sabe? Assim, um convite meio esquisito, uma proposta meio esquisita, coisas que têm coisas no ar, porque ratos, ele também fala de roubo, de perda. Não se coloque essa semana em situações de risco, de assalto, de roubo. É uma semana para você cuidar de você, e trabalhar um estar presente, assim. Essa carta que saiu para vocês também aqui do esplendor, de estar presente, de se colocar para ser feliz e a felicidade é no presente, tudo isso reforça um estado de atenção para essa semana. Fique atenta para não se desgastar, não adoecer, não se cansar, não se coloque em situações de risco de forma alguma essa semana. O que mais, por favor, para Áries? Opa! O que mais, por favor, para Áries? O diabo, tá? E o 3 de moedas. Aqui a gente tem duas situações. Uma situação aqui, diabo também representa prosperidade, representa abundância. Ele ele representa a nossa vida física, né? Então, sucesso na vida física, o apego, muitas vezes o apego, mas ele também representa paixões devastadoras, ele também representa egos aflorados, coisas escondidas. Então, assim, a gente tem duas situações aqui, Ares. Cuidado com encontros com pessoas desconhecidas esta semana. Aqui a gente tem muito uma questão sobre isso, assim, né? De tomar um certo cuidado com as coisas. E também, para alguns de vocês, pode vir uma proposta de trabalho ou promoção, ou alguma coisa que te traga um retorno financeiro melhor, pode vir. Mas aqui está me falando muito sobre algo que tende a crescer, né? Então, uma proposta de trabalho, uma promoção, mais responsabilidade, um novo local, um encaixe. E também pode ser uma semana que apareça algum bico, alguma coisa para te ajudar a levantar uma grana. Mas tem uma energia aqui de trabalho. Essa semana no horóscopo semanal eu falei sobre isso, inclusive. Se você não viu, no final desse vídeo, eu não sei de que lado, acho que desse lado aqui,
vai aparecer o horóscopo da semana e o outro quadro que eu lancei aqui no canal, que aliás eu convido vocês a verem, porque são quadros novos em homenagem aos 10 anos de canal. Então, dá uma olhada, fica aberto para propostas comerciais, mas sempre com atenção no sentido de que, ok, é uma proposta comercial, mas assim, tá tudo às claras? Beleza, é favorável. Tem coisas esquisitas? Se afasta, porque a gente tem aqui coisas ocultas que pode fazer perder, te trazer alguma coisa de perda essa semana. Então, presta atenção. Vamos lá, então, agora para Sagitário. Vamos lá, vamos lá. Por favor, para Sagitário. Sagitário, por favor. A carta da generosidade. Essa carta, Sagitário, ela fala daqueles momentos em que é necessário, muitas vezes, que a gente consiga, para que a gente consiga dar passos na nossa vida, a gente precisa voltar os olhos ao que a gente pode fazer de generoso, começando por nós. Porque normalmente quando a gente pensa em generosidade, a gente pensa em ser generoso para o outro. Mas a gente não consegue ser generoso para o outro verdadeiramente se você não for generoso e generosa com você mesmo. E como é que a gente deixa de ser generoso com a gente mesmo? O tempo todo a gente não é generoso com a gente. A gente é autocrítico, a gente aceita situações, muitas vezes por medo de mexer, né? De tomar uma atitude, por medo de errar. Então a gente vai aceitando engolir sapos, viver situações difíceis, não mexer nos problemas, não resolver as coisas e se acomodando na dor e se acomodando no incômodo. Isso é tudo menos ser generoso com você mesmo. Se critica demais, pensa mal sobre si, sobre suas atitudes, se culpa. Então, essa semana tem uma energia da gente olhar para tudo isso dentro de você, porque isso realmente acaba se tornando obstáculos na sua vida. Então, buscar a generosidade começando em você, começando a olhar com mais amor para você, sorrir para você no espelho, sabe? Toda vez que você pensar em você como algo com defeito, ah, por exemplo, eu tenho o dedo podre, ah, eu nunca dou certo em tal área, ah, sabe? Ou como vítima da situação, você virar e falar: opa, 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 não, 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 não. Para, se consola, sabe? Essa carta fala muito sobre curar a nossa criança interior, ser generosa com a nossa criança interior, entender os nossos traumas, as nossas crenças, porque era o que a gente tinha no momento, entender que todas as atitudes eram o que você tinha no momento, que hoje você está mais sábio, mais sábia, entende? Vamos ver aqui, por favor, para Sagitário. Sagitário, por favor. Olha só, saia do negativo. Viva com luz e tudo se transformará. Receba força e proteção. Vive positivamente. Como a gente está no Chaturti, então receba a força de Ganesha, a proteção, para você poder viver positivamente. Tem tudo, tá tudo relacionado, né? A gente não consegue ser generoso quando a gente está negativo. E também quando a gente não consegue sair do negativo se a gente não começar a ser mais generoso e amoroso com a gente, né? Ó, passarinhos, pensamentos negativos, pensamentos que se acumulam. É uma tendência essa semana, que presta muita atenção, Sagitário, no que eu vou te falar, porque isso é uma coisa que você pode mudar, mas assim, a sua semana você vai tender a piorar as coisas. Então, sei lá, furou o pneu do carro. Você tem que ir até o borracheiro. Eu falei sobre isso, dei esse exemplo, que meu pai me dá esse exemplo. Você tem que ir até o borracheiro. Você tava lá andando, de repente você fura o pneu do carro, você olha, você tá sem macaco. Qual que é o problema? Eu vou ter que ir até o borracheiro e o borracheiro tá, sei lá, 1 quilômetro que passou.
Só que aí no meio do caminho, em vez de você simplesmente ir até o borracheiro para resolver o problema, você começa a piorar o problema, começa a pensar que o borracheiro pode cobrar muito mais do que é o normal, que você tá só. Pode pensar que ele não vai querer ter um macaco para te emprestar, pode pensar que ele vai cobrar para ir levar o macaco, cobrar para arrumar o pneu, cobrar para isso. E aí, quando você chega lá, o borracheiro falou: Oi, bom dia, você vira e xinga o borracheiro. Bom dia! Mas a pessoa não sabe o que tá pensando, tá tudo na tua cabeça. Então, assim, cuidado para não piorar e associando problemas. Então, você tem um problema. A sua tendência essa semana é ir piorando o problema. Então, cuidado com isso. Vai ser uma semana que muito provavelmente você vai ter muita ansiedade, ou a mente fora do lugar, ou no passado, ou no futuro. O que que eu não fiz, o que que eu tenho que fazer, e a cabeça a mil e a cabeça a mil. Cuidado, cuidado. Centra a sua cabeça. Quando você perceber que você tá assim, respira fundo, sei lá, faz alguma coisa para você parar de ver que você está piorando. Mas lembra, eu vou piorar as coisas, eu não devo piorar as coisas. Então, Sagitário, se você tem uma reunião importante essa semana, se você tem alguma coisa importante essa semana, é muito importante que você comece a trabalhar esses pensamentos respirando fundo, meditando, ouvindo mantra, tentando se conectar e ter mais clareza, para não colocar os pés pelas mãos, ok? Também está pedindo que uma forma boa para você conseguir aliviar essa tendência a exagerar as coisas, ter muitos pensamentos, insônia, uma semana que a sua mente vai estar trabalhando fervorosamente, é coisas conectadas com a natureza. A carta do jardim, né? A carta do jardim fala sobre prazeres, né? Sobre coisas ao ar livre, sobre reunião de pessoas. Ela fala sobre dar risada, se conectar com a natureza. Então, aqui está pedindo que você tire um tempo para se divertir, que vai ajudar a sua cabeça você se programar para fazer coisas, também pode estar falando de praticar um esporte, o jardim também, caminhar pela natureza, mesmo que seja caminhar, sabe, abraçar uma árvore. Mas assim, Sagitário, você tem esse espírito aventureiro. Então aproveita, porque isso você não precisa nem dizer que viagem, esportes, conhecer lugares, se conectar com pessoas faz bem para você, Sagitário. Sagitário, né? Sagitário ama isso. Então, resgata isso, porque isso vai ajudar você a lidar com essa semana de uma forma melhor. É isso. Esfriar a cabeça. Para você, Sagitário, essa semana é esfria a cabeça, ok? Leão, leoninos e leoninas. Não esquece de deixar o seu like, de comentar comigo o que ressoou, de compartilhar esse vídeo, ajudando o canal a crescer. Toda a interação de vocês ajuda muito o canal e me deixa mal feliz, na real. Eu adoro responder os convites. Vamos lá, Leão. Decisão. Ok, Leão, é uma semana decisiva, vamos ver, né? Decisão, você vai ter que tomar uma decisão essa semana. Talvez você já saiba até do que eu tô falando, né? Nossa! Ah, que arrepiei inteira! Olha isso. Agora, olha isso. Qual a probabilidade de isso acontecer se isso não for realmente encaminhado pra gente? É uma semana decisiva, é uma semana que tá tudo favorável para você tomar uma decisão que você tem adiado há muito tempo. Não perca essa oportunidade, porque nem sempre as coisas estão favoráveis. Então, o que que isso significa? Que está na hora de você ouvir o seu coração.
sair de uma situação que você está sofrendo, sabe? Porque tá na tua cabeça que é aquilo que você tem que viver. Mas seu coração não aguenta mais. Seja um lugar, seja uma pessoa, seja um ambiente, enfim, eles estão falando, seja eu ouvi lugares de culto à religião também. Não se prenda a lugares ou pessoas porque tem uma linha imaginária, sabe, do que é certo, do que dá medo. Não se prenda em coisas que o teu coração está gritando por socorro, que não se encontra mais ali. Eita, Leão! O que mais, por favor, para Leão? Ai, que bom! Olha, o trevo. Isso traz o quê? Traz circunstâncias favoráveis para você poder tomar essa decisão adiada. Essa semana vai acontecer alguma coisa favorável que vai te ajudar a tomar aquela decisão que você precisa, que vai fazer você se animar com a vida novamente, que vai te trazer novamente, sei lá, esperança, alegria, ou que vai tirar um peso sobre-humano que você deve estar carregando há muito tempo, Léo. Ok? O que mais, por favor, para finalizar, para Leão? Não, tudo isso não. Para, pode parar. Isso aqui é uma leitura da semana. Por favor, para Leão, para finalizar. É assim, ou vem de montão ou não vem? É, tá bom. Então, para a semana é isso? Não. Ó, nuvens. Nuvens é uma carta que fala de muito medo. A nuvem, ela traz, ela deixa escuro e a gente tem medo daquilo que a gente não pode enxergar. A gente tem medo daquilo que a gente não sabe que vai acontecer. Parece aquela música do Raul Seixas. Ai, não vou lembrar. Ai, que pena que eu quero fazer esse vídeo rápido, mas assim, que é o que o medo do escuro é aquilo que a gente não pode ver depois. E quando a gente vive situações de nuvens, é quando a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então pode acontecer qualquer coisa, mas a nossa tendência é ficar com medo. Então aqui está falando para você que o sol, ele está lá, que essa decisão tão adiada, isso que você tem que resolver na sua vida agora, essa semana, o sol está lá. Você não está enxergado porque ela está cheia de nuvens, mas ele continua lá brilhando. E vão acontecer coisas essa semana que vão favorecer essa tomada de decisão, ok? Então, Léo, comenta comigo aqui se ressoou, tá? Por favor, para Câncer, essa semana para Câncer. Câncer, harmonia. Essa carta, ela fala de uma semana onde você vai tender a desarmonizar. E por isso que é pedido que haja harmonia. A gente sempre pede, né? Ah, eu quero harmonizar minha vida, eu quero paciência. E a gente esquece que isso é coisa que a gente tem que exercitar. Então, cuidado para não ter uma semana onde você coloque os pés pelas mãos, onde você seja reativa ou reativo, onde você cause desarmonia interna aí no ambiente. Aqui pede que você busque se conectar com você, que você busque harmonizar as suas energias, que você busque harmonizar o ambiente, sabe? Deixar tudo leve, que isso vai te ajudar muito. Mas é uma tendência a criar uma certa desarmonia. Vamos ver por quê, mas sabendo disso, você já sabe que assim, ah, eu preciso mesmo discutir por isso, aí eu preciso mesmo me desgastar com isso.
Será que eu preciso realmente falar isso? Será que eu preciso realmente fazer isso? Se questionar mesmo. Quanto de energia você vai gastar numa coisa que talvez você não precise? Por favor, câncer. Opa, caiu um monte de virada e uma fechada, assim, ó. Eu vou pegar essa. Olha, aqui tá falando que alguma solução vai chegar na sua vida, câncer. Alguma coisa que você. Ah, entendi. Eles estão falando que para alguém você está querendo resolver alguma coisa já faz muito tempo. Você quer uma solução diferente para algo na sua vida já há muito tempo. E isso é o que causa essa desarmonia em você. Você faz algo que você não quer fazer, mas que você tem que fazer porque você ainda não achou uma forma de fazer diferente. Pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, pode ser uma carreira, enfim. Pode ser um lugar onde você vive e você vai conseguir sair desse lugar, mudar esse lugar, enfim. Então, isso está te trazendo desarmonia e acaba que ressoa. Mas aqui está dizendo que você vai encontrar a solução para esse problema. Você vai conseguir. Não sei se essa semana você resolve. Não acho que é isso. Eu acho que essa semana você descobre como resolver. E aí você vai conseguir saber o passo a passo. Você vai saber para onde ir. É aquela solução que não é a solução imediata. Tipo, beleza, resolveu o problema. Não, mas não é a resolução, é a solução. E aí você vai conseguir botar em prática. Isso vai demandar um tempo, mas você vai estar caminhando para onde você quer ir, para resolver esse problema, ok? Deixa eu pegar aqui, por favor, para câncer. Eu acho que a energia esvaziou, câncer, vou ver. Tá? Porque eu tô sentindo que era isso, assim. O recado da semana é que você vai encontrar a solução que você precisa para alguma área, alguma coisa assim. Por favor, para câncer, para complementar, concluir alguma informação, vou bater. Um monte. Navio, lírios, a carta e o sol. Para alguém, eu vou ser literal, tá? É uma viagem ou um convite abençoado pela espiritualidade, ou um convite para uma viagem, um convite para algum lugar que você tenha que se locomover, tá? Porque navio ele fala de distância percorrida, abençoado pela espiritualidade, porque é Lírios que vai trazer essa solução, esse sol, essa resolução para você. Como é que isso vai chegar na sua vida, essa solução? Para alguns de vocês, através do convite, de um convite, né? Uma mensagem, um convite, um contrato, um emprego, alguma assinatura de papéis, a venda, a compra, enfim, alguma coisa, pode ser também mensagem, currículo, sei lá, que vai ter esse movimento, que vai te levar a percorrer um caminho. Esse caminho pode ser que seja literal mesmo, assim, eu tenho que, sei lá, ir para outra cidade, literal, para outro estado, sei lá, mas é a solução, faz parte da solução. De repente, por exemplo, você tem que receber um convite para fazer um, um treinamento, um curso, um trabalho em outro lugar que vai abrir as portas, que vai te ajudar a resolver, por exemplo, uma transição de carreira que você quer, tá? Tô dando só um exemplo. Então, isso aqui pode ser tanto literal de ir para outro lugar, como um percorrer o caminho em termos de tempo. Então, pode ser também um estudo, um curso, algo que você vá conseguir. Ah, essa é a solução. A solução é eu fazer, sei lá, esse curso aqui que eu preciso para poder fazer essa transição, para poder viver isso e etc. Tá? Então, é algo que corre um caminho. Isso aqui é abençoado pela espiritualidade e é a solução real. Então, e para outras pessoas isso pode chegar como uma inspiração, um insight, uma mensagem, algo que você leia ou que você veja, que te dá aquele estalo. Pode chegar, claro, através de mensagens do plano espiritual,
como intuição, como em sonhos, como, enfim, tá aberto, mas é assim que chega a isso, ok, Câncer? Mas o fato é, a solução para isso, essa semana você vai vislumbrar. E aí você vai ter que, né, mexer seus pauzinhos, ok? Peixes, a semana para peixes. Peixes, por favor. Peixes, esplendor de novo. Saiu aqui. Olha a quantidade de cartas, né? Parece carta marcada. Então, é uma semana que é para você buscar estar presente e viver o esplendor do momento. Essa carta, ela fala de quando a gente precisa trazer a nossa consciência para o presente, estar aqui, agora, olhando, observando tudo o que acontece na sua vida. É você observar o caminho, saiu para Áries também essa coisa de estar no automático, de fazer as coisas sem prestar muita atenção, não se dar um tempo para se conectar com o presente através da natureza ou através de algo que você goste de fazer, é se rodear de beleza. Então, tá, eles estão para alguém de peixes, isso tem a ver também com olhar para o ambiente onde você está, a sua casa, e ver se você não tá, se você não largou, se você não largou mão, se você não está convivendo com uma desarmonia, com a falta da beleza, do esplendor, porque você deixou para lá. Se não é hora de você dar uma geral na casa, tirar as coisas, jogar fora, o que está quebrado, arrumar o que tem que ser arrumado, trocar o que precisa trocar, olhar de novo para casa, não com os olhos de quem está acostumado, mas com os olhos de quem, como se estivesse vendo agora. Aqui, eu estou vendo espelho, sabe espelhinho de tomada, espelhinho que acende a luz? Sem espelhinho, tá? Eu tô vendo muito tomada sem espelho, coisas rachadas, tá? Então, assim, para alguns peixes tem a ver com arrumar a sua vida, começando pela sua casa. Vamos lá, o que mais, por favor? Qual a mensagem da semana, por favor, para peixes? Aqui tá falando peixes, que é para você soltar as suas expectativas, porque muitos objetivos que você tinha já foram alcançados. Só que você é, continua tendo expectativa. Então, de repente, aquele objetivo ele alcançou. Era só isso que ele podia dar. Tá na hora de você se libertar disso e continuar voando. Então, aqui está falando tanto para que essa semana pode ser uma semana onde algum objetivo muito importante na sua vida se concretize, ou que você dê um passo importante para a concretização de algum objetivo que no plano espiritual já está conquistado. Cerque-se de beleza. Aqui está falando que você tem a energia adequada, então cultive a energia adequada. E qual que é a energia adequada para conquistar o seu objetivo? É se cercar de beleza e de harmonia, de tudo aquilo que te deixa em harmonia. Então, eles estão falando para, durante essa semana, você evitar qualquer coisa que tire o seu eixo. Que são essas coisas? Sabe, rede social onde você segue coisas que te botam para baixo, que te dá raiva, sabe, assim, que te bota um posicionamento que não é harmônico, mas que de repente você tá viciado, tipo. Então, evitar tragédia, evitar coisas que tirem a sua energia favorável, porque você precisa dessa energia para você conquistar. Você não vai conseguir fazer as coisas bem se você ficar se poluindo com coisas que você sabe que te dá tristeza, amargura, raiva, ressentimento. Então, se você, sabendo sobre pessoas ou sobre situações, você se sente mal, evita essa semana, para que você possa estar na energia necessária de esplendor
para alcançar seus objetivos. Seja resplandecente, peixes. Por favor, para peixes. Estrela e casa. Nossa, um monte. Serpente e árvore. Vamos lá, vamos lá. Eu falei sobre arrumar a casa, né? Porque eles estavam me mostrando imagens de coisas quebradas em casa. E a estrela junto com a casa tá falando que a sua casa tá perdendo energia espiritual, energia de boa sorte. A sua casa tá sugando essa energia. Então arruma essa zona. Arruma essa bagunça, peixes. A gente tem aqui serpente com árvore, que nesse caso é uma combinação poderosíssima. Isso aqui me mostra um entendimento de algo que você vem estudando, adquirindo, porque a serpente aqui, ela está me falando sobre muita sabedoria. E a árvore é algo estruturado, é quando você consegue, quando ter propriedade para viver ou falar ou fazer tal coisa, porque você viveu, você estudou, você experimentou. Não é uma coisa que você só tem na teoria, você tem a vida prática, a situação prática. Então, aqui está me mostrando uma semana onde você vai poder colocar em prática toda uma vivência de alguma coisa. Pode ser uma transformação pessoal mesmo, que você coloca em prática, como pode ser um aprendizado, uma profissão, uma forma de ver a vida. Então, é uma semana bastante intensa, peixes, para você. Isso tudo ligado a atingir os seus objetivos. Então, cuida da sua casa para você poder não perder não deixar que a estrela, a energia da estrela vá ser levada pela falta enfim, pela bagunça, pelas coisas quebradas, pelo caos energético, tá bom? Também aconselho fazer a oração do arcanjo de 21 dias, porque pode sim, sua casa tá meio doente, e isso, a oração do arcanjo Miguel de 21 dias vai ajudar muito, porque limpa você, limpa a casa, limpa tudo que tem que limpar, tá bom? Escorpião! Para essa semana, escorpião! Vamos ver. Escorpião. Aliás, se você não deixou seu like, mas tá aqui, deixa seu like, ajuda aí, vai. Por favor, escorpião. Opa, alegria. Alegria da conquista. Escorpião, uma semana que alguma conquista vai acontecer na sua vida. Você vai ter a alegria de conquistar alguma coisa que você talvez deseje muito. Eu tô sentada em cima do meu pé aqui para não ficar afundada. Bom, vamos lá. Uma semana abençoada, escorpião. A alegria da conquista. Isso também fala de você, ó, Ganesha com as suas duas esposas. Vamos lá, por favor, para escorpião. Alegria, ser feliz, conquistar a alegria da conquista. Vamos lá de novo, qual a probabilidade disso? Tome a decisão de ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. Você tem o poder para alcançar a felicidade. Para conquistar a felicidade, conquistar a alegria. Caramba, hein? Olha isso, escorpião. Eita, mas, ó, se você não viu, escorpião, a sua tiragem desse mês, eu sairia desse vídeo e já correria para lá. Sério mesmo. Tá uma tiragem incrível. Fazia muito tempo que eu não via uma energia tão intensa para escorpião. Tão intensa. É claro que Plutão, né, tá passeando bem, né? Então isso também tende a favorecer
Escorpião, mas tá incrível, Escorpião. Eu sairia daqui e ia lá ver se você não viu. Por favor, energia da semana para Escorpião. E tá completamente ressoando com a sua tiragem mensal. Energia da semana para Escorpião, por favor. Eu tô achando que a energia é isso mesmo. Vamos lá, por favor. A árvore, por favor, para Escorpião. Ajuda aí, vai. A carta, a criança e o sol. Olha só, Escorpião. Aqui tá me falando que o que você vai conquistar vai ser algo duradouro, estruturado, tá? Aqui também tá me falando de restabelecimento da saúde, tá me falando de cura, tá me falando de um processo de fortalecimento também físico. É uma carta que também pode estar falando de alguma conquista material, por exemplo, sua casa, ou abrir uma empresa, algo que seja estruturado. É diferente de uma conquista material como um carro, não é isso. É algo estruturado, uma estrutura se faz. A carta, ela tá me falando de contratos, de coisas que podem ser assinadas, com situações que se resolvem, é, acordos, tá? Então pode estar relacionado a isso para algumas pessoas. A criança, ela tá trazendo o quê? Alegria, alegria e felicidade. Então, assim, isso deve de alguma forma ressoar para você, porque são três cartas falando isso. A conquista da alegria, a alegria, seja feliz, tome a decisão de ser feliz. E assim, a criança, ela também tem essa questão da alegria, porque ela se diverte com a vida, ela vê as coisas como se fosse a primeira vez. Ela não está toda ressentida, magoada, traumatizada ainda, né? Para, tipo, olhar com desconfiança para as coisas. Então, aqui, uma das formas de você também trabalhar e se tornar alegre, se tornar feliz, é parar de olhar com desconfiança para as coisas. É tentar estar presente, é tentar dar umas risadas, buscar o bom humor e coisas que te façam dar risada e ser feliz, tá? O que que você gosta de fazer? O que que te deixa alegre? De repente, essa semana você toma a decisão de, por exemplo, voltar a dançar, que era algo que talvez você gostasse de fazer, ou pintar, ou desenhar, ou viajar, ou rever amigos, eu não sei, isso é com você. E o sol aqui está me falando de realmente uma conquista, né? Conquista, sol, conquistas, sucesso, reconhecimento, brilho. Então, eu não sei o que é, escorpião, mas tá bombando. Então, é isso. Comenta aqui o que ressoou. Me fala se curtiu a tiragem para a semana. Um beijo, muita luz e até mais.